Fala galera da internet, neste vídeo nós vamos falar sobre as leis de De Morgan, mas antes eu quero abordar duas informações importantes para que nós tenhamos melhor compreensão na hora da demonstração dessas leis. Preciso muito que você vá para a prova do ENC sabendo demonstrar a igualdade entre conjuntos, e isso é fácil. Você pega o A, mostra que ele está contido em B, pega o B, mostra que ele está contido em A, logo A é igual a B. Mas não é tão simples quanto parece. A gente precisa percorrer um caminho. Nas leis de De Morgan, a gente tem que demonstrar que dois conjuntos são iguais. Mas, para abordar esse assunto, primeiro vamos à seguinte definição. Consideremos a um conjunto qualquer em um universo E. Chamei de E porque se eu chamar de U, pode confundir com um símbolo de união. Definimos o complementar de A e escrevemos o A com um Czinho em cima. Eu quis escrever assim. Tem gente que escreve com uma barra em cima, não tem problema. Então, nós definimos o complementar de A como o conjunto dos elementos que não pertencem a A. Então, eu tenho o complementar de A, tem os elementos x, de tal maneira que o x não pertence a A. Então, vamos à primeira informação importante para a gente conseguir demonstrar isso com uma melhor compreensão, digamos assim. Pega o conjunto A união B. É óbvio que eu estou trabalhando no universo E, então a gente tem aqui que o A está contido em E e o B também está contido em E. Então, aqui eu tenho o A, o B e o E. A união B tem os elementos x de tal maneira que o x pertence a A ou o x pertence a B. Então, essa parte aqui é a união B. Agora, eu quero um elemento que não está no conjunto A união B. Então, peguei aqui um xzinho que não pertence ao conjunto A união B. Então, se ele não pertence a essa parte toda de vermelho, eu posso dizer que ele não pertence ao A e não pertence ao B. Então, isso daqui é equivalente a dizer que o x não pertence ao A e que o x não pertence a B. Então, você já deve estar se perguntando sobre esse e e o ou, né? Vou partir agora para essa parte de baixo. Eu peguei, vou fazer outro desenho aqui. Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e tem o conjunto universo. A interseção B são os elementos x de tal maneira que o x pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Então, isso daqui é o A interseção B. Como é que eu escrevo que o x não pertence a A interseção B? Melhor, perguntando, se o x não pertence a A interseção B, ele pertence a quem? Aonde esse x vai estar? Então, vou escrever aqui, ó, o x ele não pertence à interseção B, isso é equivalente a, vamos ver quais são as possibilidades. Se o x ele não pertence a essa interseção, então ele pode pertencer ao A, mas não pertencer ao B. Então, é uma possibilidade. X pertence a A e x não pertence a B. Ou, qual é a outra possibilidade? O x pode pertencer a B, mas não pertence a A. Aí ele não vai estar aqui nessa interseção. Então, ou o x pertence a B e x não pertence a A. Ou ainda, o x ele não pertence a essa parte de vermelho. Mas o x pode estar aqui fora. Então, o x ele não pertence a A e não pertence a B. Então, aqui eu tenho ou o x não pertence a A e x não pertence a B. Olha só, deu para entender como é dizer que um elemento não pertence à interseção? Então, ele não pertencer a isso daqui, ele pode pertencer a A e não pertencer a B, pertencer a B e não pertencer a A, ou ainda por cima, não pertencer nem a A nem a B. Então, quando a gente está falando ele não pertencer a A nem a B, a gente não está falando que ele não pertence à interseção. A gente está falando que ele não pertence aos dois conjuntos, nem a A nem a B.
Agora, presta atenção no que a gente escreveu aqui. Isso é equivalente a dizer o quê? Que ele não pertence à união B, não é isso? Então aqui eu posso escrever, ó, ele não pertence à união B. Então vou trocar aqui. Ao invés de eu escrever isso, vou escrever, ó, espero que vocês já tenham entendido, vou escrever que o X, ele não pertence à união B. Então, entendendo o que acontece aqui, a gente agora, com tranquilidade, podemos demonstrar as leis de De Morgan. Então, escolhi essa daqui como lei número 1 de De Morgan, e ela fala que o complementar de A união B é igual ao complementar de A interseção complementar de B. Vamos demonstrar isso aqui no YouTube, e lá no curso em brunoglass.xyz você já pode encontrar também a demonstração dessa segunda lei. Então, para mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que verificar que A está contido em B e que o B está contido em A. Então, se isso daqui acontecer, a gente tem que A é igual a B. Nessa situação, vou mostrar que o complementar de A união B está contido no complementar de A interseção complementar de B, e depois nós vamos mostrar que o complementar de A interseção complementar de B está contido no complementar de A união B. Para tal, vou começar escrevendo, vou chamar aqui de parte 1. Então, na parte 1, a gente vai pegar um elemento qualquer desse conjunto. Então, X pertence ao conjunto complementar de A união B. Isso implica dizer que o X não pertence à A união B, né? Se ele está no complementar, então o X não pertence à A união B. Então, vou escrever aqui, ó, X não pertence à união B. Agora eu vou utilizar essa informação importante aqui. Se o X não pertence à união B, eu não vou escrever ali X não pertence a A ou X não pertence a B. A gente viu o que acontece. A gente sabe que o X não pertence nem ao conjunto A e nem ao conjunto B. Então aqui eu vou escrever que o X ele não pertence ao conjunto A e que o X não pertence ao conjunto B. Mas se o X não pertence ao conjunto A, então ele pertence ao complementar de A. Então a gente tem que o X pertence a A. E se o X não pertence a B, então ele pertence ao complementar de B. Então a gente tem que o X pertence ao complementar de B. Então tem um complementar aqui, aqui também tem um complementar. Logo, a gente tem o quê? Que o X pertence a esse conjunto e a esse conjunto aqui ao mesmo tempo. Então, pertence à interseção. Então, a gente tem que o X pertence ao complementar de A interseção complementar de B. Se eu peguei um elemento que estava aqui e mostrei que ele também pertence a esse conjunto, então a gente tem que o complementar de A união B está contido no complementar de A, interseção complementar de B. Agora, eu vou pegar um elemento qualquer desse conjunto, então seja um x que pertence ao conjunto complementar de A, interseção complementar de B. Isso implica dizer o quê? Que o x ele pertence ao complementar de A e que o x pertence ao complementar de B. Então, a gente tem que o x, ele pertencente ao complementar de A, ele não pertence a A. E o x pertencente ao complementar de B, a gente tem que o x não pertence a B. Olha só, x não pertence a A e x não pertence a B. O que acontece? X não pertence a A união B, né? É bem claro isso aqui, ó. Ele não pertence a esse conjunto, nem pertence a esse daqui. Ué, então ele não pertence à união desse conjunto. Então a gente tem aqui que o X não pertence a A união B. O que implica dizer que se o X não pertence à A união B, então ele pertence ao complementar, né? Ele não pertence a esse conjunto, então ele está aqui fora. Então a gente tem que o X pertence ao complementar de A união B. Isso implica dizer que eu peguei um elemento desse conjunto, mostrei que pertence a esse daqui. Logo, a gente tem que
o complementar de A, interseção complementar de B, está contido no complementar de A, união B. Pronto, então mostrei. Sei lá, conjunto M está contido no P e que o P está contido no N. Logo, por 1 e 2, então logo, por 1 e 2, nós temos que o conjunto complementar de A união B é igual ao conjunto complementar de A interseção complementar de B, como queríamos demonstrar. Então, preciso que vocês vão para essa prova do ENC sabendo demonstrar igualdade de conjuntos, e leis de De Morgan é uma boa pedida para essa prova. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e me encontrem também lá no curso em brunogless.xyz. Lá eu vou fazer a resolução dessa segunda lei.